mais uma vez, muito obrigado por me ouvirem aqui falar sobre evangelização infanto-juvenil. Para quem ainda não sabe, aquela última sala da parede, ali dentro tem um esconderijo com 5 salas e atrás da cozinha tem outro esconderijo com mais uma sala. E nós trabalhamos com criança. Outro dia me perguntaram a partir de que idade a criança deve ser evangelizada. E eu respondi da seguinte forma: a partir dos 3 meses de gravidez. Porque nós temos uma sala ali para bebês, a partir de 0 ano, aprendendo, cada um da sua forma, cada um com a sua linguagem, tudo adequado, para que a criança consiga, ao longo do estudo, ao longo dos 14 anos que ela passa na evangelização e depois na mocidade, aprenda muito sobre cristianismo, aprenda muito sobre humanidade, empatia e, principalmente, espiritismo. E uma brincadeira que eu fiz recentemente sobre a evangelização e as contas matemáticas. E essa é a frase que lidera os meus pensamentos aqui nessa casa, em qualquer lugar que eu esteja. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Estamos vendo um mundo hoje em que essa pai e mãe de Santo Agostinho deve ser um pouco ampliada, porque tem muito vô, muita avó que cuida de netos, tem muitas tias que cuidam de sobrinho e, como já teve muito tempo na história, irmãos mais velhos que cuidam de irmãos mais novos. Então a gente tem que ampliar, não é cada pai, é cada mãe que Deus perguntará. É aqueles que têm o dever de encaminhar os jovens, os novos espíritos reencarnantes, é que será feita essa pergunta. Isso aqui a gente tira da internet, né? A mãe acha lindinha a criança falar o primeiro palavrão aos 10 meses de idade. A mãe acha linda a criança rebolando no funk aos 4, 3 anos de idade. A mãe acha linda a criança, aquele shortinho, como eles dizem, né? Tourando. Acha lindinho. Depois, é claro, né? 14, 15 anos, a criança grávida, a mãe faz aquela pergunta brava: onde foi que eu errei? E por quê? A religião espírita, católica, independente, nessa faixa etária, dá subsídios para que a criança, o jovem, consiga decidir como viver, como fazer. Se a gente não dá esses subsídios para ele através do princípio religioso, a vida fica muito mais difícil e aí vai precisar até de castigar, o que é uma coisa muito ruim e proibida até por lei hoje em dia. E mais ainda, né? O adolescente na cadeia, o pai pergunta: eu não sei onde erramos contigo, meu filho. Nem o filho ele acertou. Porque há muito tempo atrás, eu vi uma frase dizendo que se você ver 2 pessoas, um mais velho e um mais novo, caminhando por uma rua, andando juntos e não conversando, a grande chance é de que sejam pais e filhos. Porque não se conversa tanto pais e filhos. Há um conflito de gerações. Esse conflito de gerações sempre teve, não é novidade agora. Eu fui jovem na década de 60 e 70, já tinha um conflito de gerações, embora a minha família seja um pouco diferente, porque principalmente a minha mãe conversava muito com a gente, ensinava muito a vida para a gente, ensinava a gente a ler, ensinava a gente a brincar com palavras e tudo mais, sempre. Eu lembro uma vez que meu pai cobrava da gente assim um aprendizado, e às vezes ele perguntava alguma coisa: o que você aprendeu de novo hoje? E nós tínhamos em casa uma enciclopédia, Trópico, 11 volumes, e o brinquedo nosso, aos 6, 7, 8, 10 anos, eu, meu irmão e minha irmã, era ler aquela enciclopédia. E uma vez ele perguntou, falou: o que vocês aprenderam de novo hoje? E eu lembro a minha resposta. Eu falei assim: pai, eu li que a moeda da Zâmbia, um país na África, é o Kwacha. Meu pai falou: caramba, eu não sabia que tinha dinheiro com esse nome. Aqui é cruzeiro, lá é Kwacha, pai. Me elogiou por ter encontrado aquilo, memorizado aquilo. Eu não esqueci nem daquela cena e nem do nome da moeda da Zâmbia. Não sei se é a mesma ainda, tá? Mas naquele tempo era o Kwacha. Então a gente tinha uma conversa agradável, gostosa. Para discernir sobre o certo ou errado, a gente tem que passar para a criança informações, subsídios, para que ela consiga decidir. Como é que eu vou fazer alguma coisa certa ou errada se eu não sei o que é o certo e o que é o errado? Eu não sei o que a sociedade me cobra, eu não sei o que é bom para mim e o que é bom para a sociedade em que eu estou inserido. Então é muito importante que nós passemos à criança sempre, desde a gravidez, porque sabe-se hoje que a criança compreende e ouve tudo o que a mãe fala. E mais ainda, sente o que a mãe sente.
É assim que funciona a vida, gente. Porque naquele útero materno não está um serzinho inerte que às vezes mexe, dá um chutinho. Não. Está ali um espírito milenar. E mais do que um espírito milenar, um espírito que vem para continuar aquilo que ele já vivenciou, que ele já aprendeu. Ele vem para dar uma continuidade à sua vida. Porque a reencarnação, antes de mais nada, é continuidade. E aí nós estávamos brincando há uns tempos atrás, fazendo contas matemáticas. Matemática é bom, né? A codificação espírita vem de 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos. Fenômenos espíritas sempre existiram, mas num determinado momento a sociedade ficou curiosa com relação àqueles fenômenos. De onde vem? Quem faz? Por que faz? Qual o propósito? Qual o motivo? Qual o mecanismo desse fenômeno, desse fantasma, desse bicho estranho? Então, várias pessoas que nós temos na nossa história religiosa buscaram essas informações no mundo todo, inclusive no Brasil, como nós vamos ver daqui a pouco, e comunicaram com um cidadão chamado Hippolyte Léon Denisard Rivel. E ele publicou um livro chamado Livro dos Espíritos, com o pseudônimo de Allan Kardec, por uma questão simples. Se ele escrevesse Hippolyte Léon Denisard Rivel, muitos acreditariam pelo nome que ele tinha. Ele falou, vão ter que acreditar num tal de Allan Kardec. E acreditamos, vimos que tem coerência, grandes pesquisadores, estudiosos, contemporâneos dele, e mais ainda, depois disso, também estudaram isso, e a conclusão chegada é sempre a mesma. Porque ele colocou no papel aquilo que já existia, aquilo que já acontecia. E no Brasil começou em 1863, começou mesmo os primeiros conhecimentos do espiritismo de uma forma mais científica, porque fenômenos nós sabemos que sempre existiram. Então as religiões africanas trouxeram para o Brasil alguns fenômenos espíritas que utilizavam nos seus cultos. Isso era comum, falar com os deuses, falar com os homens do céu, os anjos, os demônios e tudo mais. Sempre existiu na sociedade humana, mas de forma assim estudiosa no Brasil, começou, segundo dados, em 1863. O primeiro grupo familiar de estudos do espiritismo, 2 anos depois, 1865. E um cidadão chamado Luiz Olímpio Teles de Menezes começou a estudar nesses grupos os primeiros trechos do Livro dos Espíritos traduzidos em 1866. Era a edição francesa, trazia para o Brasil, traduziam. O francês, na época, era muito falado no Brasil por causa da migração que tinha, tanto francesa quanto europeia, de qualquer forma. Então, começaram a traduzir trechos do Livro dos Espíritos para estudarem. O primeiro jornal espírita, chamado Ecos da Além-Túmulo, 1869. Mais ainda, a introdução dos estudos espíritas mesmo, em 1866, saindo dos núcleos familiares, começando nas casas de reuniões para isso. Depois nós temos a primeira tradução do Livro dos Espíritos em 1875, bem mais de 100 anos. E foi traduzida por um senhor chamado Joaquim Carlos Travassos. Era um jornalista e, assim como ele era conhecido, ele usou também um pseudônimo, Fortúnio. Foi a primeira tradução que tem na história do Livro dos Espíritos para o português, para o nosso idioma. Foi a 20ª edição francesa. Ou seja, na França já estava traduzindo, já estava escrevendo muito, foram várias edições, a 20ª foi a primeira brasileira. Tá? Hoje em dia, eu trabalho com literatura, as traduções são quase simultâneas. É lançado um livro lá, em outro lugar do mundo, já imediatamente traduzido e editado no Brasil. Naquele tempo, tudo era manual, tudo era muito lento, muito complicado. E vamos pensar nos desencarnes de alguns espíritas nobres, alguns espíritas célebres, iniciantes do estudo espírita no Brasil. Dr. Bezerra de Menezes desencarnou em 1900. Batuíra desencarnou em 1909. Eurípides Barçanufo, 1918. Karl Schutel, 1938. E a USE foi criada em 1947. Por uma conta matemática, nós temos a noção de que os primeiros espíritas surgiram efetivamente na primeira metade do século passado, 1900, 1950. Por quê? 1866, 67, 70, 80, ainda estava muito incipiente. Então, grupos espíritas foram espalhando pelo Brasil
E já no princípio do século passado, começou a ser proliferado e mais ainda, começou a ser estudado, começou a ser praticado, num primeiro momento, muito bem escondido, por quê? Na época do Império, que terminou em 1899, a religião oficial do Estado era o catolicismo. Então, era coisa ainda muito escondida. Depois começou a ser estudada, porque o Estado nosso, quando foi proclamada a República, já era um Estado laico, era um Estado que não tinha religião. Então, com isso, já começou outros tipos de estudos e cultos religiosos, como o próprio protestantismo originado de Lutero, com mais liberdade, com mais facilidade, porque o Estado democrático proporcionava isso. É claro, vamos pensar numa erraticidade média entre 50 e 100 anos. É um período médio na erraticidade. Um espírito mais evoluído, que precisa voltar para uma reencarnação mais de missão esclarecedora, vai passar 50 anos, 40 anos. Um espírito que vai ter que passar por um aprendizado um pouco mais amplo, um estudo mais detalhado para reencarnar, e principalmente recuperar um trabalho mal feito para uma nova reencarnação, pode demorar um pouquinho mais. Mas vamos pensar num espírito que já tenha sido espírita, uma pessoa boa, e mais ainda, uma pessoa que tenha sido alguém que estudou com Batuíra, com Cabar Schutel, que estudou com o Dr. Bezerra de Menezes, com José Olímpio e tantos outros que iniciaram o trabalho espírita. 1950 mais 50, nós estamos chegando no ano 2000. 1900, 1920, 1915, nós estamos chegando no ano 2015, talvez 2010. Então, muitos daqueles que iniciaram os estudos espíritas com aqueles grandes iniciadores, muitos deles já estão nas salinhas da evangelização. Muitos deles já estão nos nossos lares. Muitos deles já estão em toda a sociedade espalhada por Rio Preto, pelo Brasil e pelo mundo. Há relatos de que, a partir da década de 90, já começaram a reencarnações de espíritos que já haviam sido espíritas em outras reencarnações. Eu tive uma prova disso porque eu estava namorando a Maria Rosária, minha esposa, e em 79, nós fomos na orientação numa outra casa espírita, e passamos pela orientação inicial, depois fomos ao passe para receber as informações. Quando voltamos para fazer a segunda conversa com o orientador, ele disse a seguinte informação, falou, olha, eu estou aqui com a informação de que a chance de vocês casarem é muito grande, porque vocês têm um compromisso trazido para cá de fazer uma família. E apareceu um cidadão, um espírito, que fez a seguinte pergunta, o lar vai ser espírita? Vocês vão ter que responder essa pergunta para vocês. Porque ele tem um trabalho a continuar aqui e precisa de que vocês proporcionem esse ambiente, precisa que vocês proporcionem um ambiente espírita para ele continuar o trabalho que ele já vinha fazendo. Meu filho mais velho nasceu em 82. 86 nasceu o segundo, 89 nasceu o terceiro. 88 nasceu o terceiro. Pode errar a idade de filho, né? Eu não sei qual dos três que fez essa pergunta. Na dúvida, eu proporcionei evangelização em casa espírita e mais ainda, em casa, com culto do evangelho, com conversa edificante, para os três. Vai que ali não estava só um, estavam os três querendo saber essa situação. E mesmo se fosse um, como é que eu faço para saber qual fez aquela pergunta? Então a minha preocupação foi transmitir conhecimento espíritas a eles o tempo todo. Participaram de evangelização, participaram de Comenesp, Comerp, encontros de mocidades, juventudes espíritas, e até hoje a amizade que eles fizeram dentro da casa espírita perdura. Meu filho, o do meio, mora em São Paulo, os outros dois moram aqui em Rio Preto, mas até hoje, de vez em quando, vem para Rio Preto, ele visita a casa de vários amigos e marcam um encontro e vão até para a balada juntos, de uma forma saudável, diferente. A minha preocupação não foi proibir os meus filhos de fazerem alguma coisa. Eu preocupei antes de orientar os meus filhos a fazer aquilo que é certo. Então, a partir de 80, é quando começaram o reencarne, mais fortemente isso em 90, o reencarne dos espíritos que já foram espíritas. Quais são as características dessas crianças? Eu vejo isso aí na sala de evangelização, embora eu tenha uma neta com 8 anos, que enquadra direitinho. Primeira coisa, maior capacidade, maior poder de arguição. Uma criança hoje de 4, 5 anos de idade pergunta alguma coisa para a mãe, ela não quer saber a resposta porque sim, porque não. Ah, porque Deus fez.
Se você fala que é porque Deus quer, ela fala, mas por que Ele quer? Eu não posso querer? Porque são crianças que já vêm com aquele conhecimento. E com o avanço da sociedade, nas comunicações, e não é só comunicação internet, telefone, não, comunicação verbal, o nível de conversa com as crianças também mudou. Há muito tempo atrás eu lembro da expressão colher de pau. Alguém estava num cantinho, quietinho brincando, o pai, a mãe, o tio, a tia conversando, a criança perguntava alguma coisa, alguém falava assim, lá vem a colher de pau. Se é criança, fica lá com as crianças. A gente não podia perguntar. Alguém fala isso para uma criança hoje? Não, filho, esse é assunto de adulto. Experimenta falar. Vai levar uma chapuletada. Porque a criança vai ter uma capacidade de responder àquela pergunta imediatamente. Vai responder e vai deixar o pessoal chocado, embasbacado. Essas crianças também têm melhor capacidade de aprendizado. Entregue numa criança de 3 anos que nunca viu um smartphone ou um tablet na mão, para ver o que é o resultado. Sem saber ler, através de ícones, ela vai cutucar aqui, cutucar ali, e vai descobrir e vai fazer coisas que você não sabe. A minha neta, com 4 anos de idade, ganhou um tablet. Claro, dividir entre o tablet e a boneca, ela prefere brincar no fundo do meu quintal, subindo em árvore, comendo frutas, do que ficar atrás de um tablet. Mas naquele momento que ela está quieta em casa, ela pega o tablet e vai brincar. E ela, com 4 anos de idade, meu filho viu o tablet e falou, nossa, foi criada uma pasta aqui. Ele abriu a pasta, estavam os joguinhos dela. Ele virou e falou, pai, você criou essa pasta para a Bianca? Eu falei, eu não. Ah, pai, eu criei porque eu vi que dá para colocar os meus joguinhos, aí eu clico aqui, aparece só meus joguinhos. Como é que ela aprendeu isso? Gente, a Bianca está com 8 anos. Se ela demorou 50 anos para reencarnar, ela já viveu o princípio da tecnologia. Há 50 anos atrás já tínhamos computador, já tínhamos discos, já tínhamos um monte de coisas. Então talvez ela tenha vivido esse princípio. E mais ainda, não é só o fato dela ter vivido esse princípio, ela tem maior capacidade de aprendizado ao toque, ao olhar. E agora que sabe ler, então, piorou ainda mais as coisas, né? Que ela gosta de ler, lê muito e pergunta muito. Então, aprende com muito mais facilidade. Coitado dos professores hoje em dia, né? Porque no nosso tempo a gente aprendia a fórmula de matemática, né? Alguém lembra do valor de delta? Todo mundo lembra o valor de delta. Talvez a nova geração não lembre o valor de delta, mas se ela sentar na frente de um papel ou de um computador, ela consegue formular isso. Ela consegue chegar à conclusão, porque o próprio ensino também está passando, sofrendo mudanças em função dessa mudança da sociedade. Então os professores estão tendo que se reciclar, os professores estão tendo que reaprender a ensinar. E principalmente, é como eu disse, não aceitam porque sim, não aceitam respostas mal dadas. A resposta tem que ser completa e mais ainda. Dá uma resposta completa para ela. Ela vai fazer outra pergunta baseada naquilo que você respondeu. Não existe mais o porquê sim. Não faça isso. Por quê? Porque eu não deixo. Por que não? Ah, mas você não deixa por quê? Às vezes fica nervoso e deixa para lá. Ela volta à tona com esse mesmo assunto. Ah, ontem você falou para mim que aquele assunto não é assunto de criança. Por que não é assunto de criança você falou na minha frente? Não é assim? Então a gente tem que tomar cuidado, porque esses espíritos, muitos deles já foram espíritas. Muitos deles já aprenderam tudo isso que nós estamos vendo aqui e mais ainda, tudo isso que a gente ensina naquelas salas de evangelização. Eu até fiz uma brincadeira hoje, uma garota chegou para mim e falou assim, ô tio, aqui tem aulinha de quarta-feira? Falei, não, não tem. Aqui tem aula de evangelização na quarta-feira. Porque eu percebo que há muito tempo atrás, quando os meus filhos eram crianças, e até quando eu era jovem que comecei, porque eu venho de uma família espírita. Minha avó fundou o Centro Espírita em Paulo de Faria na década de 50. Então eu nasci numa família espírita e do outro lado, católica. Meu pai, espírita, minha mãe, católica. Aprendi, fiz primeira comunhão, estudei o Evangelho segundo o Espiritismo, fiz crisma, estudei o Livro dos Espíritos junto com a minha avó paterna. Então ficou na minha mente essas duas coisas gravadas. E eu encontro mais respostas na doutrina espírita. Mas eu percebi que há um bom tempo atrás, a aulinha de evangelização, desculpa a expressão, mas era um depósito de criança para o pai poder assistir a palestra com tranquilidade e paz. Cheio de brinquedo, cheio de papel para a criança desenhar, lápis de cor, tinta, etc, etc. E com isso, quando fui chamado à evangelização aqui em 2000, uma das coisas que já vinha sendo feito, e que eu colaborei para começar a mudar também, é o termo aulinha. Não tem aulinha.
Tem aula de evangelização. Porque eu sou administrador. E tudo que não é diminutivo, muitas vezes é pejorativo. Já viu quando a gente liga na empresa, quero falar com o senhor fulano de tal, aí ele está numa reuniãozinha. Você sabe que é mentira, ou então imagina que ele está querendo te dar uma enganada e deixar você fora da conversa dele. Não é assim que funciona? Aulinha também é assim. Então vamos tirar o termo aulinha, é aula de evangelização. Né? Porque lá naquela sala, ao longo das 54 semanas do ano, as crianças, todas elas, claro, de acordo com a idade e o nível de profundidade, vão ver o Evangelho segundo o Espiritismo. E bons trechos do Livro dos Espíritos, bons trechos do Livro dos Médiuns, da Gênese. A gente, inclusive, eu brinco muito com a garotada, consegue transpor algumas leis da física, da química, da matemática, da biologia, para dentro da doutrina espírita. Muitas vezes a gente pega exemplos do planeta Terra, do tempo de vida na Terra, encontrar água em Marte agora. Então, a gente consegue transpor isso para o aprendizado da criança no dia a dia. Por quê? Religião, principalmente o Espiritismo, não é uma religião para ficar cercada dentro de uma casa espírita. A gente vai encontrar exemplos de traumas reencarnatórios, dificuldades, em qualquer lugar que a gente passar pelo mundo. E a gente tem que estar preparado, e preparar também essa criança, para que ela compreenda isso. Porque como é que uma criança vai compreender de um indivíduo que mora no calçadão, passa fome e pede esmola, e outro que vive na opulência, na riqueza, numa casa de milhões e milhões de reais? Como é que essa criança vai entender alguém que tem uma dificuldade física ou mental, e ela é super inteligente? Tudo tem uma explicação. E essa criança, às vezes, vai perguntar. O meu sobrinho tem uma doença chamada síndrome de Williams, que provoca deformidade física e mental. E ele perguntou ao pai dele: pai, eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão lindos. Por que eu sou assim? Ah, filho, isso é coisa de Deus. Como coisa de Deus? O Deus que criou meu irmão, o Deus que criou minha irmã, não é o mesmo que me criou? E por que me criou desse jeito? Porque esse garoto, a dificuldade mental que ele tem é dificuldade lógica, não analítica. Resultado, meu cunhado veio, conversou comigo, hoje ele mora em Jaboticabal, frequenta uma casa espírita, estuda e o filho vai junto, para entender um pouco mais do mecanismo da vida. Então a gente tem que tomar cuidado com as explicações que a gente dá para a criança. As explicações, o bom é que elas sejam completas. Em último caso, traz aqui que a gente conversa com ela, porque tem muita gente que sabe coisas e, principalmente, sabe transmitir isso às crianças. Alguns casos que a gente tem visto aqui nessa casa, de crianças que não são 0 quilômetros, já tem uma vivência talvez de milênios. A Roberta tinha 3 anos na época, hoje deve estar com 13, 14 anos de idade. A mãe dela, numa reunião de pais, me chamou num cantinho e falou: tio Valdo, você está me causando um problema. Falei: mas problema bom ou problema ruim? Não, um bom problema. Eu não costumo dizer palavrão, mas um dia numa situação em casa eu disse um palavrão meio ameno. A Roberta veio me contar que o tio Valdo tinha contado na sala de aula, eu trabalhava com criança pequena nessa época, que o tio Valdo contou a história de uma menina que quando ela falava palavrões e coisas erradas, saíam bichos feios, animais peçonhentos da boca dela. Só que esses bichos feios, horríveis, não eram bichos de verdade, eram bichos que a gente não conseguia ver, mas que podia ferir as outras pessoas. Quer dizer, nós conseguimos, eu e André, passar para as crianças a emanação fluídica negativa através de uma analogia. E ela sabia que ela não podia falar o palavrão porque ela estava jogando contra a pessoa uns bichos ruins. É o nome que a gente dá para uma criança de 3 anos de idade. Não vou falar para ela que aquele é um fluido. Mais ainda, o Gabriel, 6 anos de idade, que também deve estar hoje com seus 15, 14 anos talvez, a Cidinha dando aula, resolveu brincar com a meninada, o tema era justamente sobre fluidos, resolveu perguntar para o pessoal se alguém tinha ideia do que era poluição espiritual. Gabrielzinho: tia, eu acho que eu sei, posso explicar? Pode. Ele foi até a lousa e com os desenhos rudimentares de criança, ele falou: tia, assim, as pessoas estão aqui num lugar, numa sala, num lugar qualquer, elas começam a ter pensamentos ruins, que vai gerar uma nuvem negra em volta delas, e essa nuvem vai atrapalhar e poluir os outros pensamentos também. Pode levar as pessoas daquele lugar que estão perto também a ficarem com pensamento ruim. E se houver o contrário, a gente tiver bons pensamentos, a poluição vai embora, essa nuvem negra, que a gente não vê, mas que ela existe. A Cidinha ficou parada, de boca aberta, né? A outra evangelizadora também, parada, olhando para o Gabriel. E no instante a Cidinha falou: Gabriel, onde é que você aprendeu isso?
Não, tio, eu não aprendi, mas eu acho que é assim, não é? Alguém tem dúvida que essa criança já conhecia fluidos? Gabrielzinho deu uma aula que deixou 2 evangelizadores boquiabertos e felizes por ter aí aquele garoto que sabia coisas além do que se podia imaginar. O Cadu, a mãe católica da Renovação Carismática Cristã, 4 anos de idade, do nada falou: mãe, eu quero ir num centro espírita. Tá bom, filho, nós vamos. E foi levando. Tempos depois: mãe, você não vai me levar no centro espírita? Calma, filho, a gente vai. Mãe, eu quero ir no centro espírita. Mas, filho, que centro espírita? Não sei, mãe. Eu tenho vontade de ir no centro espírita. Ela veio, parou o carro aqui na Jorge Tibiriçá, no meio do quarteirão. Desceu do carro, quando chegou na esquina, e falou: mãe, naquele centro espírita que eu quero ir. Como assim? Ela veio me perguntar. Botei o garoto para dentro, sentei e fui conversar com ela. Falei: olha, essa casa espírita aqui tem 90 anos de idade. 91 agora, né, Rosalina? 91 anos de idade. A chance desse garoto, chamado Cadu hoje, já ter sido um espírito colaborador dessa casa, que aprendeu alguma coisa nessa casa aqui, é muito grande. Ao ponto dele saber onde era a casa espírita. Gente, uma criança de 4 anos não leu a Associação Espírita Allan Kardec ali na fachada. Mas ela sabia que aqui era a casa espírita que ela tinha que vir. E o mais interessante, ela entrou, foi naquela sala. É capaz que ela tenha sido até evangelizadora, se bobear. De repente até colega do Milia, né? Nada impede que isso tenha acontecido, que o Milia já está... Milia está querendo aposentar na evangelização. E a gente não deixa, porque eu só falei que outros podem aposentar depois do Milia. Então, gente, é uma criança que sabia de centro espírita, sabia desse centro espírita, dessa casa espírita. E veio aqui. Ele só não veio sozinho porque não sabia o endereço direito, não sabia como chegar. O Pedro, 10 anos de idade, a mãe chegou aqui, o Pedro tinha um problema. Ele via vultos, monstros, bichos, pessoas diferentes, e assustado demais. A mãe chegou, conversou. Naquele dia, sentei com os dois, expliquei os princípios da doutrina espírita, os princípios da comunicabilidade espírita, e até dei uma breve visão sobre mediunidade. Expliquei com palavras simples, básicas, um princípio para que eles conseguissem entender o mecanismo disso. E falei: olha, agora para aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, o ideal é que vocês estudem. Indiquei alguns livros, começaram a frequentar. Tempos depois, a mãe perguntou: Pedro, isso não deu 6 meses, menos de 1 ano. Pedro, você continua vendo aqueles monstros, aquelas pessoas? Ah, mãe, eu consigo ver sim. Mas você não falou mais nada? Ah, não, mas agora eu sei o que é. Então, muitas vezes, a criança tem um medo, um receio, porque é desconhecido. Quando eu expliquei para ele o que era e para ela o que era, ele entendeu: pronto, olha lá, está vendo um monstro. Ah, tá legal, é um coitado, é um espírito que está precisando de ajuda. E ele falou até que parava alguns dias, fazia uma prece para aquele ser que aparecia na frente dele. Tem outro Pedro também, que aos 10 anos de idade não dormia na própria cama. Porque no meio da noite ele acordava assustado, às vezes que tentou, porque desde criança ele dormia. E tentou usar o quarto dele estava lá bonitinho, tudo, e nunca conseguiu dormir. Dormia num colchonete do lado da cama da mãe, para não levar tanto susto à noite. Veio aqui, mesma situação, expliquei para esse outro Pedro como é que funciona tudo isso, e simplesmente, alguns meses depois, a mãe chegou e veio me agradecer. Por quê? O Pedro, em determinada hora: mãe, vou dormir. Tá legal, Pedro, pega o teu colchonete embaixo da cama. Não, vou dormir no meu quarto. A mãe não falou nada, ele foi, deitou no quarto, dormiu, no dia seguinte acordou, alegre, normal, sentou-se à mesa para tomar o café da manhã, e a mãe perguntou: dormiu bem, Pedro? Dormi. Viu alguma coisa essa noite? Assustou? Não, eu vi, mãe, mas agora eu sei o que é, eu faço uma prece, aí acalma, eu durmo o resto da noite. Então, muitas vezes, a perturbação é minimizada com oração, sim, mas principalmente com o conhecimento, sabendo o que é que está acontecendo, sem aquela de por que sim, por que não, sem aquela de que é Deus que faz, é Deus que manda, é Deus que... Não. Existe um mecanismo todo e a criança pode aprender. E nós aprendemos até transmitir para a criança esse conhecimento de uma forma que ela compreenda, utilizando, como eu fiz com a Roberta, de uma pequena metáfora, de uma pequena história. Não é assim que Jesus falava para nós? Parábolas. É assim que eu posso transmitir para a criança esse conhecimento também. Então, estamos vendo
aqui alguns casos de mediunidade juvenil. Crianças com 10, 11 anos de idade, que já têm um princípio mediúnico e que, às vezes, não vou levar uma criança dessa num trabalho de desenvolvimento mediúnico, num trabalho de estudo mediúnico. Primeira coisa, vamos trabalhar essa criança para que ela compreenda esse mecanismo. E mais ainda, o pai chega em casa, leia um pouco de livros, principalmente os 4 primeiros livros de André Luiz, que retratam o princípio da comunicação. Ela vai entender como se processa. Eu até conto para a mãe ou para a própria criança algumas histórias, alguns fragmentos desses livros. E tantos outros livros que nós temos aí na nossa literatura, para que a gente compreenda o mecanismo da comunicação. Essa criança não vai ter mediunidade travada nem nada, mas vai compreender o princípio disso e vai saber até como se prevenir para uma coisa que possa perturbá-la. E a família também vai ter que colaborar para isso. Então nós temos notado algumas coisas nesse sentido. Assim como o Pedro e o outro Pedro, através do esclarecimento e do princípio da leitura, e mais ainda, daquele momento com a família, paz e orações, conseguiu não amenizar, talvez não diminuir, mas entender aquilo e saber conviver com aquilo. Com toda certeza, desculpe, não digo com toda certeza, mas a grande chance é que essa criança hoje de 10, aos 18, 19, 20, vai ter isso um pouco mais incisivo, porque se for uma missão que ela tem que cumprir aqui, se for um trabalho que ela tem que realizar aqui, ela vai procurar uma casa espírita, vai aprender mais ainda e vai entrar num trabalho de prática doutrinária, de prática mediúnica, porque é algo que ela se comprometeu. E como espírita, que talvez já tenha sido uma reencarnação anterior, vai ter mais facilidade nessa reencarnação. Mas nós temos que começar com isso lá na salinha dos bebês, na gravidez. Se vocês forem lá agora, não sei por causa do horário de verão, mas com certeza tem 14, 15, 16 crianças no colo da mãe, sentado no chão, aprendendo com música, com sensibilidade, porque até 3 anos de idade, a criança aprende de forma sensitiva. Ela tem que tocar, ela tem que apertar, ela tem que palpar, e às vezes até colocar na boca algumas coisas. Eu vou ensinar para a criança a natureza, vou explicar para a criança o princípio da semente, da planta, vou levar uma maçã, mostrar onde fica a semente da maçã, ela vai comer maçã porque é gostoso. Vou mostrar para a criança que plantando vai nascer essa maçã, vai nascer um fruto qualquer, o feijão, arroz, não sei. Então, através do aprendizado, principalmente tátil, sensitivo, uma criança de 3 anos pode aprender princípio religioso, sim. Nós já sabíamos disso, até que um dia apareceu uma professora Gabriela, médica, com uma criança de poucos meses, e falou, eu quero trabalhar com isso. Aí o Renan foi procurar aprender, outros foram procurar aprender. Hoje temos aula de evangelização de bebês. Quarta-feira, junto com a palestra, está acontecendo, e domingo também junto com a palestra, já desde março. E a gente está se surpreendendo com os resultados. A criança de 6 meses entra pela porta, a mãe ameaça vir para o salão, a criança aponta com o braço para ir para a salinha dela, para a aulinha dela. A chance de uma criança dessa estar, daqui a 20 anos, não só sentada aqui, mas trabalhando numa casa, aplicando um passe, num trabalho mediúnico, um trabalho de ensino, ou até fazendo palestra, é muito grande. E mais ainda, de ter uma vida equilibrada, uma vida crescendo, uma vida melhor, também é muito grande. E aí a gente não precisa fazer aquela pergunta, né? Onde foi que eu errei? Que a pior coisa do mundo é a gente desprezar o aprendizado de qualquer espécie. Mas a gente negar o aprendizado religioso, pior ainda. Eu vi uma expressão na internet há tempos atrás, nas redes sociais, de que algumas cadeias, alguns presídios, é obrigatório o ensino religioso, o culto religioso, o aprendizado religioso. E nas escolas da rede básica de ensino, desde o pré, desde o jardim, é opcional. Se fosse o contrário, talvez não, né? Certamente o mundo seria muito melhor. Meus filhos, os 3, estudaram numa escola católica, ou escola de católicos. E uma vez o mais velho perguntou, eu tenho que assistir de religião? Tem. Mas eu não sou espírita? Sim. Mas qual o problema de você aprender sobre a Bíblia? Nós estudamos a Bíblia. A gente estuda os evangelhos. Por que você não pode estudar também? Alguns conceitos presos num aprendizado antigo vão existir lá. Você vai aprender o complemento aqui com a gente.
E os 3 assistiram, nunca me questionaram mais, só o mais velho perguntou, expliquei para os 3, estudaram muito isso, aprenderam bastante. Então, gente, por isso que eu pergunto, será que nós não estamos negligenciando o futuro dos nossos filhos, deixando de trazê-los à casa espírita por um aprendizado de evangelização? Será que nós não estamos com a nossa neta, o nosso neto, o nosso sobrinho, nossa sobrinha, pelo menos perguntar ao nosso cunhado, ao nosso irmão, por que não levar? Será que essa negligência não pode nos custar caro num futuro não muito distante? Então a gente tem que pensar 2 vezes antes de falar, eu tenho dó de acordar domingo cedo, porque acorda todo dia cedo, domingo eu deixo dormir até mais tarde. Será que esse sono, que talvez esteja até dando uma pequena ajuda no corpo, vai dormir mais cedo no sábado, não está atrapalhando o espírito, a alma e a mente desse futuro cidadão? Então eu tenho mais dó, eu tenho mais pena daqueles que ficam na cama, e eu brinco muito com a criançada, tio, mas domingo é difícil a gente acordar. Eu brinco, eu falo assim, olha, deixa eu dar uma sugestão para você. Sábado e domingo que você não tem aula, você tem que acordar mais cedo ainda, porque assim você tem mais tempo para brincar, mais tempo para ficar à toa, mais tempo para fazer arte, mais tempo para vir à aula de evangelização. Porque dormindo, claro, é bom dormir 8 horas por noite, então vai dormir às 10. Acorda às 7, acorda às 8, dormiu até mais do que o necessário, segundo a ciência. Mas tem o tempo de chegar até aqui e aprender junto com a gente. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente tem dó. Muitas vezes nós vemos pais, mães, gestores das crianças obrigarem os filhos a comer determinados alimentos, ou frequentar uma escola, ou fazer algum tipo de esporte. Mas a religião é opcional. Então o alimento do corpo, o exercício para o corpo, o exercício para a mente pode ser muito bem complementado para o alimento da alma, para o exercício da cidadania, para o aprendizado moral e religioso. Isso depois, lá na frente, pode fazer falta e a gente pergunta, onde foi que eu errei? Então, eu, muitas vezes, dependendo da situação, prefiro pecar por aquilo que eu faço a mais do que por aquilo que eu faço a menos. Porque religião nem é fazer a mais, tá? É fazer o mínimo necessário para uma cidadania melhor. Só para lembrar, afinal, ensinar é mais fácil que educar. Isso qualquer professor sabe disso. Porque para ensinar é preciso saber, mas para educar é preciso ser. Por quê? A gente encontra pela cidade sempre uma criança da evangelização. E eu, apesar de que eu não faço isso, né? Mas eu não posso correr o risco de tomar uma atitude, determinada situação do trânsito pela cidade, do passeio pelo calçadão, que me desabone, porque tem alguns olhinhos que estão olhando para mim. Agora, o primeiro olho que olha para mim é o meu mesmo. Que eu aprendi ao longo do tempo que respeitar isso não é nem obrigação, é o princípio de vida. Aprendi com a minha avó, com o meu avô. Eu tinha um avô que cobrava muito isso. Meu avô cobrava não só comportamento, mas até vestimenta. A gente brincava que falava assim, o dia que a gente quiser ganhar uma botina nova, vai na casa do avô de chinela havaiana. Chegava lá e falava assim, nossa, não tem calçado de homem na tua casa, não? Vão no mercado comprar uma botina amarela. Aí eu comprava aquela berrona, linda, testa de touro, amarelinha, né? Ganhava uma botina nova do avô. E às vezes a gente até esquecia, e aí chegava lá de chinela havaiana. Porque o Nenê Guilherme não era brincadeira, não. Ele exigia comportamento da gente. Meu pai também, minha mãe também, e toda a família. Por quê? Educar é preciso ser. Ele tinha este comportamento e exigia da gente um comportamento semelhante ao dele. Eu costumo até brincar com amigos professores e até coordenadores de ensino, de que o grande erro na nossa sociedade, é o nome do Ministério da Educação. Gente, eu gostaria de corrigir. Não existe Ministério da Educação. Existe Ministério do Ensino. Existe Ministério até da Cultura, da Educação não. E hoje em dia nós estamos vivendo uma sociedade que está delegando aos professores a educação. Quando eu fui para a escola, professora Ignez de Melo Silva,
Eu não aprendi a ser educado com a professora, que eu era educado com qualquer outra pessoa. Então, muitas vezes nós notamos que as crianças hoje estão relegadas. É o professor quem vai educar. Então, vamos tirar esse nome, Ministério da Educação, Secretaria da Educação, não. Ministério do Ensino, Secretaria do Ensino. E a religião para a criança é muito importante, não tenham dúvida disso. Alguns exemplos que eu citei e outros que vocês vão ver o tempo todo em vocês. Então, tragam seus filhos, vamos com as crianças para a sala, e eu brinco muito com a garotada. Ah, minha mãe deixou ficar aqui assistindo a palestra com ela hoje. Eu falo, mas não é tua mãe que manda aqui? Quem manda aqui sou eu. Tua mãe manda na tua casa, tua mãe manda onde quiser. Aqui mando eu, vem comigo. E vem mãe também que eu vou conversar com os dois. Levo na salinha lá, converso com os dois. Aqui funciona assim, 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 assim. Ela vai aprender isso, 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 isso. Então tragam suas crianças, filhos, sobrinhos, netos. Estamos aqui à disposição de vocês, do aprendizado das crianças e de um futuro muito melhor. Um bom dia para todos.